Fala pessoal, tudo bem com vocês? Derrota na conta de todo mundo. Técnicos, jogadores, diretoria, todo mundo errou. Uma atuação ridícula. O Cássio falhou de novo. O Raul Gustavo foi bizarro e tem muita coisa para repensar e refletir. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Rapaziada, sem risadinha para falar que foi uma das piores atuações recentes do Corinthians e olha que a concorrência é grande. Olha que tem jogos para o torcedor esquecer nos últimos tempos. Mas essa diante do Argentinos Júnior foi para entrar no top 10, top 5, das piores que eu vi recentemente. Muitos erros, desde a escalação, escolhas do técnico, disposição tática da equipe, que inexiste nesse momento, inexiste. Falhas individuais clamorosas de seus jogadores e uma reformulação que não aconteceu. Que imaginávamos, não aconteceu. O Corinthians liberou vários atletas, contratou outros e quando veio o enfrentamento de verdade, quando o Corinthians pegou adversários do seu tamanho, percebemos que o time não está pronto. Não está pronto. E aí você diminui ainda a expectativa quando o seu treinador não faz as melhores escolhas e quando os seus jogadores também não correspondem dentro de campo. O Corinthians tem jogadores que não podem mais vestir a camisa do clube. Eles não têm condições nenhuma. Eles não têm nível técnico para jogar no Corinthians. E isso tem que ser identificado primeiro pela diretoria. Ao não contratar, ao não renovar, ao não manter. Depois pelo treinador, que não pode se ater a algumas escolhas ultrapassadas que já não dão mais certo. E depois, esses jogadores precisam entender onde estão. Entender onde estão. Gente, o Raul Gustavo, ele não era a solução na primeira passagem. Ele já tinha sido emprestado como um jogador que não tinha condição de representar no nível do Corinthians, mas ele retorna e ele vira a solução em abril, num jogo de Sul-Americana na Argentina contra o Argentinos Júnior. E não só isso, né? Foi titular contra o Bragantino também. O Raul Gustavo virou solução em 2024. Ele não foi em 2020, 2021, 2022, vai ser em 2024. Ele deu um soco no Bandeira. Ele agrediu um árbitro assistente. Destemperado. E já teve várias expulsões dele na carreira dessa maneira. Já foram várias falhas bizarras do Raul Gustavo com a camisa do Corinthians ou sem ela. Seja em lances técnicos, em erros técnicos ou em lances assim, destemperado. E ele continua sendo a solução. Um clube que perdeu o Lucas Veríssimo da forma como perdeu no começo do ano. Aí contratou o Gustavo Henrique, aí deu o azar dele estar com dengue e tudo mais. E aí tinha o Kaká, que foi contratado agora recentemente, mas que, pelo visto, perdeu hierarquia, porque também não mostrou muita coisa. Mas aí o Raul Gustavo vira a solução. Precisamos falar do Cássio. Precisamos falar do Cássio. Todo respeito à história, à trajetória, aos títulos, a tudo que ele conquistou. A declaração, o desabafo que ele dá no final do jogo, dizendo que a culpa só cai ou recai sobre ele, que ele está procurando psicólogo, psiquiatra, porque está difícil. Entendo tudo isso. E a culpa, muitas vezes, não é do Cássio. Porque o Cássio não se escala sozinho. O Cássio, não é ele que renova o contrato, é o clube que renova com ele. Não é ele que se mantém no clube, é o clube que mantém ele. Não é ele que se coloca como titular, tem um técnico para isso, mesmo com reserva pedindo passagem. Então, assim, Cássio, com todo o respeito à sua história, chegou uma hora que o melhor mesmo é se ausentar. Só que isso não é ele que vai fazer. O Cássio não vai chegar no Antônio Oliveira e vai dizer assim, cara, me deixa no banco um pouquinho. Ele não vai chegar no Augusto Melo e dizer assim, eu acho que a gente não tem que renovar, não. Claro que não. Claro que não. O Cássio está na história desse clube. Ele vai tentar dar o seu melhor sempre. O problema é que ele não está conseguindo. E tá tudo bem. Tá tudo bem que eu digo, todo mundo passa por esse tipo de fase. Ninguém é eterno. Ninguém consegue se manter em alto nível durante muito tempo. As coisas passam, as coisas mudam. E os ciclos se encerram. E eu nem sei se o ciclo precisa ser encerrado agora, mas alguém precisa fazer alguma coisa, até para preservar a idolatria do Cássio.
Se o reserva do Corinthians fosse um menino da base inexperiente, ou um goleiro X, que, enfim, não inspirasse tanta confiança, mas é o Carlos Miguel, gente. Um cara que já demonstrou potencial para ser titular do Corinthians. Dá uma chance pro cara. Preserva o Cássio. Deixa ele no banco alguns jogos. Até pra gente testar o Carlos Miguel com uma amostragem maior, uma sequência maior e perceber, pô, realmente, o Corinthians tem um goleiro titular, e aí depois pensa se renova, se não renova com o Cássio. O Cássio é importante nos bastidores, como liderança. Daqui a pouco, se o Carlos Miguel se ausentar, você tem um Cássio no gol, maravilha. Vamos inverter o processo. E não deixar o cara sendo fritado todos os jogos, porque ele não tá conseguindo. Ele tá exposto, porque o time não joga nada, porque a defesa é uma peneira, e ele tá falhando. Jogo sim, jogo também. Só que quem tem que mudar isso é quem está no comando. E o Corinthians parece estar preocupado com brigar com o diretor de futebol, presidente do conselho, sabe, umas briguinhas de poder, nem parece que são corintianos e que defendem a mesma causa. Não, defendem o próprio ego, os seus poderes. Fica aquela da oposição que saiu agora, que é retomar o poder, tentando prejudicar o presidente também não consegue controlar tudo. Cara, tá ruim. Aí vocês acham que isso não entra no vestiário? O Corinthians tomou 5-1 do Bahia na véspera do pleito. Vocês acham isso normal? Normal? Alguém tem que entender o que está acontecendo no time, e mudar o que precisa ser feito. O Cássio precisa ir para o banco, gente. Isso não é nenhum crime, eu não estou atacando a honra do Cássio. Ele precisa ir para o banco, como todo profissional, que quando não está bem precisa ser substituído. É normal. A história está lá, está escrita e nunca vai ser alterada. E o Cássio pode continuar no clube, está tudo certo. Não estou dizendo que isso tem que ser definitivo, mas o Carlos Miguel precisa jogar, precisa ter mais oportunidades, mais chances. Não dá para o Cássio ficar falhando todo o jogo. E se tá ruim para ele emocionalmente, irmão, pede um tempo. Vai cuidar da saúde mental, tá tudo certo. Eu concordo, não é o Cássio que tem que ficar dando a cara a tapa a todo momento. Por quê? Porque ele tá exposto, só que ele tá falhando, cara. Então assim, você tem que resolver. O Corinthians não é uma instituição de caridade. Ele precisa entender, beleza, esse cara aqui não tá bem, eu vou trocar. O Hugo, meus amigos, ele não tem nível para ser jogador do Corinthians. E é o jogador que atua todos os jogos da temporada. Por quê? Vou ser repetitivo aqui. Porque o Corinthians contratou um lateral equatoriano que entrou no jogo, machucou e ainda não voltou. Onde está o Diego Palacios? E o Corinthians não se preparou para uma reposição, mesmo sabendo que o cara demoraria para voltar, e ficou na conta do Hugo. O Corinthians ficou dependendo do Hugo, que nem foi essa gestão que contratou. Nem entendi, mas o Duílio fez tanta coisa, né? Amarrou um contrato com o Mano Menezes, firmou patrocinador, faltando 3 dias para terminar a gestão, contratou jogador do Goiás, que não era... Pô, uma coisa é o seguinte, o Goiás tem um lateral lá que é nível seleção brasileira, o time que contratar, o Corinthians vai lá e pega. Ninguém falava do Hugo, gente. O Goiás foi rebaixado. O Hugo tem um gol bonito contra o São Paulo, que deve ser o único gol da carreira dele. E o Corinthians contratou, e ele é titular absoluto. Porque o Matheus Bidu não dá, o Fábio Santos aposentaram, ele jogando todos os jogos, porque ninguém era melhor que ele ano passado, mesmo ele com problemas, e o Palácios não joga. E o Corinthians não se preparou para isso. Gente, o Fausto Vera, o que o Fausto Vera está fazendo no time ainda? O que o Fausto Vera está fazendo no time ainda? Cadê o Breno Bidon? Antônio Oliveira, você vai se perder pelas suas escolhas. As suas escolhas são sua responsabilidade. Eu não vou responsabilizar o Augusto, eu vou responsabilizar o Augusto pela montagem do elenco, mas quem bota para jogar é você. Aí ele começa com o Pedro Henrique, Yuri Alberto e Romero, depois de dizer para todo mundo que não preservou contra o Bragantino. Não, imagina, se os titulares deles são esses, Yuri Alberto e Romero. Aí ele bota o Pedro Henrique e não o Wesley. O Pedro Henrique se esforçou, correu, deu uma cabeçada no primeiro tempo, sozinho. O Yuri Alberto e o Romero não tocaram na bola. E aí tem uma coisa, é muito errado. O Yuri tá numa fase ruim de novo, tudo bem e tal. O Romero era o cara que pelo menos corria, se destacava, atacava a bola. Cara, o Romero não encontrou o jogo em nenhum momento. O único cara que se salvou no jogo, o único, foi Rodrigo Galo. Porque esse ainda tentou, cara. Olha, esse foi comovente. Ele brigou, ele deu carrinho, ele deu caneta, ele buscou o jogo, ele tentou armar sozinho.
sozinho. Um time espaçado, um time que não tinha uma aproximação, o cara pegava na bola, não tinha um cara para tabelar, para trocar. E aí vamos falar do senhor Fagner. Que coisa ridícula, que coisa vexatória, que coisa juvenil, que coisa infantil. Eu não sei nem adjetivar. É nojento o que o Fagner fez, nojento. O Fagner erra um passe e vai dar um pontapé no cara por trás, para dizer, eu sou o machão, eu sou o cara que não, eu não aceito. Que coisa lamentável. Aí, de novo, ele é trocado no intervalo, por quê? Porque o técnico não quer ver o seu jogador expulso. Porque o Fagner ia prejudicar o Corinthians antes do Raul Gustavo. Ele ia perder a cabeça e ia ser expulso. Aí o técnico, de novo, tem que tirar o Fagner e botar o Mateuzinho. O Mateuzinho deu uma entrevista coletiva emocionante chegando no Corinthians, sonho da vida dele, mas eu preciso dizer, ele não sabe onde está. Ele não sabe onde está. Ele não se achou. De novo, assim como foi contra o Bragantino, ele deixou espaços na cobertura, e aí o Pablo Guede, que é o técnico do Argentinos, colocou o Perejo, que é um atacante pelo lado esquerdo. O cara começou a empilhar a chance por ali, o Ranieri ficou tonto, tudo das costas do Mateuzinho. Onde estava o Mateuzinho? Não sei. O Mateuzinho não se achou. Ainda assim deu uma bola boa no segundo tempo, no levantamento, que o Kaká quase faz o gol de empate. O Corinthians ainda quase empatou o jogo. Porque é futebol. Porque o Argentino Júnior esteve sempre muito mais próximo do segundo gol do que o Corinthians de empatar. E aí numa bola parada, quase aconteceu. Mas é a sensação que fica. Não era tão difícil. O Argentino Júnior não é um adversário tão qualificado assim. Tomou 3-0 em casa do Racing e estava com reservas. Os caras estavam preservando jogadores pro jogo da Copa da Liga. E o Corinthians não conseguiu vencer, não conseguiu jogar, não conseguiu encarar os caras. Perdeu todas as divididas. Foi lamentável o que o Corinthians jogou ou não jogou. Aí o Wesley entrou no segundo tempo também e tentou a sua jogada individual, como sempre, esbarrando numa parede que dobrava ou triplicava a marcação, perdia a bola. Mas ninguém aproximava. Ele errava na tomada de decisão, mas ninguém aproximava. Aí, na última das últimas cartadas, o Antônio vai lá e coloca o Pedro Raul. Sabe quantos cruzamentos o Corinthians teve? Só esse que eu falei do cabeceio do Kaká. Nenhuma pro Pedro Raul. O Wesley, que inclusive, depois que o Pedro Raul entrou, começou a cortar para dentro e chutar, em vez de ir para a linha de fundo e cruzar. A sensação é que o Corinthians não treina. É que os caras jogam esses caras em campo e falam, vamos ver o que dá. E o Corinthians ficou 18 dias depois da eliminação do Paulista treinando para mostrar esse futebol que involui, que diminui, que encurta, que se apequena a cada jogo. Olha, gente, vou dizer uma coisa. Eu não sei de verdade se o problema é treinador. Não sei. Porque, cara, vai começar tudo de novo. É isso mesmo que vai acontecer? Agora, se o Corinthians não ganhar do Fluminense domingo, vai ter uma pressão de novo para derrubar o Antônio? Já deve estar começando, inclusive. Ele tá mal, ele tá péssimo. Ele tá fazendo escolhas erradas. O time taticamente dele não tem nada. Ele se perdeu. Ele tinha achado um time e aí de repente começou a mudar, começou a botar o Fausto Vera, começou a mexer no ataque, botar 2 centroavantes que não davam certo, deixou o Romero no banco vários jogos. Ele tá se perdendo. Mas o que o Corinthians vai fazer? Vai demitir o Antônio Oliveira? Vai buscar quem no mercado agora? Em abril, numa reformulação que também não lhe oferece jogadores de um elenco mais vistoso para o nível de enfrentamento que ele vai ter? Gente, está tudo errado. Desde a diretoria, com essas brigas políticas, com uma reformulação atrasada, com as escolhas do técnico e com jogadores que não podem mais vestir a camisa do Corinthians. Não podem. Está muito claro isso. De quem é a culpa? Você escolhe. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!